Olá, meu nome é Arthur Gonzalez, eu sou empresário contábil há mais de 9 anos e hoje eu vim trazer o seguinte tema para vocês: poucos clientes e faturamento baixo. Será que isso tem solução? Nesse episódio de hoje eu vou ensinar a vocês técnicas práticas para você poder resolver esse problema de poucos clientes e poucos faturamentos. Então eu vou te ensinar como que você vai usar a sua carteira, mesmo sem conseguir colocar um único cliente para dentro, a conseguir mais dinheiro com ela e ao mesmo tempo como que você pode fazer para conseguir novos clientes com pouquíssimo investimento. Eu também vou falar um pouquinho sobre a parte do investimento, mas eu também vou te mostrar como que você pode fazer isso sem gastar dinheiro, apenas colocando a mão na massa. Então, se você quer aprender como que você vai fazer isso e resolver esse problema do seu escritório de contabilidade, vem comigo! A primeira coisa que eu vou começar falando é sobre o grande oceano azul de oportunidades que nós temos hoje dentro dos negócios contábeis. E isso acontece porque a maioria dos contadores ainda não entendeu a importância de ter um departamento comercial, de ter um departamento de marketing, de realmente investir nesses departamentos que fazem a nossa empresa contábil conseguir resultados gigantescos em pouquíssimo tempo. Só que, obviamente, se você quer construir resultado gigantesco em pouco tempo, dá muito trabalho, demanda muito esforço para você conseguir fazer isso. Mas a grande vantagem é que hoje, com a internet, isso se tornou possível. O que 10, 15 anos atrás não seria possível fazer, hoje em dia a internet democratizou tudo isso. E eu vou te mostrar como que você pode surfar essa onda para conseguir gerar muito mais resultados na frente da maioria dos contadores que ainda não enxergou essa oportunidade. Então, cara, a grande massa dos contadores ainda não entendeu a necessidade de um departamento comercial. A maioria já entendeu que tem que ter marketing, que tem que fazer anúncio online e tudo mais. Só que tem uma grande parte que não enxergou ainda o departamento comercial. E isso acontece porque a maioria dos contadores ainda não investem em anúncios online, o que acaba gerando uma alta demanda de pessoas procurando o nosso negócio, querendo saber mais informações. Então, são dois fatores que a gente tem de oportunidade. Primeiro, que a galera não investe em comercial, e segundo, que isso não acontece porque a maioria dos contadores não investem em anúncios. Porque quando você investe em anúncios de forma profissional, você não consegue atender as pessoas que estão chegando no seu WhatsApp sozinho. Principalmente porque você já tem várias rotinas do seu escritório de contabilidade para poder tomar conta. Então, a partir do momento que você enxerga essa janela de oportunidade, só depende de você meter a mão na massa para poder sair na frente da grande maioria. E agora eu vou falar para você as duas mentiras que te contaram sobre vendas. A primeira mentira que eu vou contar é que o vendedor é sempre visto como o cara que não deu certo na vida. Então, isso é uma grande realidade para a maioria das pessoas. Elas enxergam o vendedor como aquele cara que não tinha uma faculdade para fazer, que ele não tinha nenhum caminho para seguir e o coitado teve que virar vendedor. Então essa é a realidade que a maior parte das pessoas tem quando se fala em venda. Logo vem na cabeça aquele vendedor de shopping vindo te abordar, aquele vendedor que está na rua de uma grande avenida que vem até você te puxando para a loja. E a maior parte das pessoas não gostam de vendedor. Isso é uma realidade. Só que na outra contrapartida, a maior parte das pessoas gostam muito o quê? De comprar. Então você percebe aí que tem um grande gap entre as duas coisas? Se as pessoas não gostam de vendedor, mas as pessoas gostam de comprar, a grande questão é o posicionamento que você vai assumir. A partir do momento que você se torna um consultor e não um vendedor, fica muito mais fácil de você conduzir a situação. E é essa visão que você precisa ter em relação ao mundo de vendas. Você vai ajudar a pessoa a tomar uma decisão para resolver um problema dela. Então, um bom vendedor, ele é um vendedor consultor. Eu não estou simplesmente empurrando o produto na pessoa, empurrando o serviço. Eu estou ajudando essa pessoa a resolver um problema dela. E é aí que você consegue realmente fazer a diferença, porque consultores, as pessoas querem do seu lado para poder ajudar a tomar melhores decisões. Agora, um vendedor chato, você não quer ele do seu lado. Então, assim, o vendedor, ele é sempre visto como o cara que não deu certo na vida.
Então não tem como você mudar esse fato. O vendedor é mal visto, vendas é mal visto, mas você tem que entender que vendas é o que vai deixar você de ser um empresário meia boca para ser um empresário realmente muito bem sucedido. Uma empresa que não vende, uma empresa que não tem um departamento comercial, ela vai fatalmente ter problemas no longo prazo. Porque o mercado, ele não abre brechas para amadorismo. Então, se a sua empresa não cresce todo ano, dificilmente você vai conseguir se manter competitivo no mercado por muito tempo. Então, agora que você já entendeu que o vendedor não é somente aquele cara que não deu certo na vida e que o vendedor é um cara supramente importante no seu negócio, vamos falar dos principais motivos que fazem você ter um faturamento baixo. Então, normalmente são 4 motivos que fazem um escritório de contabilidade ter um faturamento baixo. Primeiro deles, e o grande campeão de todos, é não ter um vendedor contratado. Se você não tem uma pessoa para pensar no comercial do seu negócio o dia inteiro, para vender contabilidade o dia inteiro, a sua empresa não vai crescer. Ela vai estar completamente limitada. A única opção que você tem para não ter um vendedor por um determinado tempo, preste atenção nisso que eu estou te falando, é se você tem um sócio que assumiu essa responsabilidade. Então, se você tem esse sócio que é o cara comercial, que é o cara do marketing, ele está abraçando essa responsabilidade, show de bola. Agora, se você não tem um sócio, você precisa contratar um vendedor para você conseguir gerar resultados para o seu negócio. E a maior parte dos contadores não tem um vendedor contratado. Para vocês terem ideia, em 2023 agora, eu estava presente em um evento do Pedro Neri, da Contabilidade Consultiva. Se você não conhece ele, te convido a conhecer. É um excelente profissional, por sinal. E dentro desse evento que ele fez em 2023 agora, foi perguntado quantos contadores tinham um departamento comercial, e a gente estava em um evento para mais de 2.000 pessoas. E dentro desse evento, se eu não me engano, vou colocar que umas 20 pessoas levantaram a mão quando perguntaram quem é que tinha um vendedor. Então, se você não tiver um vendedor, meu amigo, não adianta. Você vai ficar igual a grande maioria dos contadores, sem resultado. Então, se você tem um sócio que vende, show de bola, e ainda assim você precisa ter a visão que 2 pessoas vendem mais do que uma, 3 pessoas vendem mais do que 2. Então, por mais que você tenha um sócio para poder fazer a área de vendas, esse sócio, uma hora ou outra, vai precisar também ter um time comercial para que o seu negócio realmente cresça da maneira que deveria. O segundo grande motivo que te deixa nessa de poucos clientes, faturamento baixo, é não fazer investimento em marketing. Você acredita apenas na indicação de clientes e está tudo certo. Se você não fizer investimentos em marketing, se você não jogar o jogo do digital, o que vai acontecer? O seu concorrente vai jogar e ele vai sair na sua frente. E aí, meu amigo, não tem como você simplesmente voltar atrás e agarrar a oportunidade que você pode ter na sua cidade nesse momento. São oportunidades que pouquíssimas pessoas vão viver, porque a maior parte hoje vai assistir esse conteúdo aqui e simplesmente não vai implementar nada no seu escritório de contabilidade. Agora, as poucas pessoas que vão assistir e implementar, elas podem ser o seu concorrente que vai estar gerando resultado, ou você pode ser o cara que vai estar chegando e dominando a área. Então, não adianta você querer ter resultados hoje no digital, no mundo digital, né? O mundo hoje é digital. Se você não fizer investimento em marketing, se você não tiver o seu posicionamento nas redes. O terceiro ponto é só depender da indicação para o crescimento, que eu acabei até comentando aqui junto do elemento 2, que acaba que uma coisa leva a outra. O contador não faz investimento em marketing porque normalmente a indicação é muito forte. E aí, por conta de uma indicação muito forte, o que acontece? Esse cara simplesmente fica acomodado. E o quarto grande motivo é que ele não faz upsell. Para quem não sabe o que é upsell, upsell é venda adicional. Mas, Arthur, eu não sei como que eu vou fazer um upsell, eu não sei o que eu posso vender a mais para o meu cliente. E aqui eu vou te dar algumas ideias de como que você pode rentabilizar cada vez mais a sua carteira. Então, vamos aqui para algumas dicas práticas para você conseguir mais dinheiro com a sua mesma carteira, que foi o que eu falei para você que eu ia te ensinar a fazer lá no início do vídeo. Então, a primeira coisa que você pode fazer é aumentar a sua receita vendendo certificado
digital. Hoje eu estou pagando R$ 89,90 em cada certificado e vendendo a R$ 235. E um grande detalhe é que eu não operacionalizo essa parte do certificado digital dentro do meu escritório. Eu simplesmente compro uma remessa de certificado, a empresa processa tudo, eu só tenho o trabalho de fazer o quê? Gerar o boleto para o cliente e vender para ele o certificado. Mas quem faz a parte operacional não é a minha contabilidade. Eu só fico realmente com a geração do boleto, né? Eu mando o boleto para o cliente pagar o certificado e eu fico com lucro. Então, o certificado digital é uma excelente maneira de você estar aumentando a remuneração do seu escritório com o mesmo cliente. Uma outra estratégia interessante é a recuperação tributária. Então, se você tem clientes hoje de comércio, autopeça, farmácia, depósito de bebidas, enfim, eu não sou especialista aqui em recuperação tributária para ficar te dando o melhor norte dos segmentos que você precisa ter na sua carteira para poder rentabilizar isso aqui. Só que facilmente hoje você pode gerar de 10 a 30 mil de faturamento extra no seu escritório de contabilidade com a recuperação tributária de um único cliente. E a única coisa que você precisa fazer é ter uma empresa parceira de recuperação tributária para ela poder puxar o XML do seu cliente dos últimos 5 anos e entender se houve impostos pagos de forma desnecessária. Porque você, contador, sabe muito bem que o cliente, na hora de cadastrar o produto dentro do sistema, ele não está nem aí para a NCM e ele também não quer pagar uma consultoria de uma contabilidade ou de qualquer empresa que preste um serviço específico para isso, para poder dar o norte de como é que ele vai usar o sistema. Ele simplesmente coloca qualquer coisa de informação. Então, através disso, geram impostos pagos que não deveriam estar sendo pagos e você consegue recuperar os últimos 5 anos sem ter um desgaste operacional muito grande. Então, fica a dica para que você comece a fazer recuperação tributária dentro do teu negócio. E aí, obviamente, vou deixar a indicação da empresa que a gente usa aqui hoje para vender certificado digital, que é a Solute, e a recuperação tributária, valor fiscal. Uma outra maneira de rentabilizar sua carteira cada vez mais é vendendo BPO financeiro. Então, se você não sabe o que é BPO financeiro, eu recomendo fortemente que você siga esses 2 perfis aqui para que você consiga agregar esse serviço dentro do seu escritório de contabilidade. Porque o BPO financeiro é o serviço premium, digamos assim, hoje que o contador pode prestar para o seu cliente e que é altamente remunerado. Então, eu vou deixar aqui a indicação da contadora Karine e do Eliandro. Deixa eu confirmar aqui para não deixar o nome errado para vocês. Eliandro.padro. Então, cara, se você ainda não vende BPO financeiro, começa a acompanhar o conteúdo dessa galera, começa a vender BPO financeiro, porque você pode facilmente vender tickets de R$1.000 até R$2.000 por mês com BPO financeiro. Então, cara, existem várias formas de você poder rentabilizar a sua carteira de clientes. Sempre tenha esse foco de enxergar como que você pode vender mais serviços para o seu cliente e ganhar mais por isso. Então, de imediato, eu vou deixar essas 4 dicas para vocês aqui, no caso, essas 3 dicas aqui para vocês que vocês consigam ganhar mais dinheiro com os mesmos clientes, sem precisar gerar esforços procurando novos clientes. Apenas com a sua carteira você consegue ganhar mais dinheiro e é muito interessante você sempre ter essa visão. E agora eu vou te falar quais são as soluções para você aumentar o seu faturamento, aumentar o número de clientes sem precisar investir dinheiro. Só que lembrando, obviamente, eu vou reforçar aqui para você conseguir crescer um negócio sem investir dinheiro. Você vai literalmente comer o pão que o diabo amassou. Não tem como você querer um caminho fácil, principalmente sem investir grana. Quando eu tenho grana, é um pouco menos doloroso fazer esse processo de crescimento, porque aí eu consigo investir em marketing para ter pessoas interessadas falando comigo. E aí eu não preciso ficar tomando um não toda hora na cara, ser negado, ser escorraçado porque o cara não pediu a minha opinião. Então toda vez que eu tenho uma pessoa que fala comigo por intenção, eu vou conseguir ter uma negociação muito mais fácil. Agora, quando eu vou atrás de uma pessoa sem essa pessoa solicitar o meu contato, aí, meu amigo, é muito mais difícil você gerar resultados. Só que não é porque é difícil que é impossível. É muito possível. Você só precisa fazer o quê?
insistir. Você precisa ter um controle, tá? Você precisa ter um controle de pelo menos 2 horas do seu dia prospectando. Então, se você realmente quer crescer o número de clientes do seu escritório, o seu faturamento, você precisa ter essa disciplina de prospectar todos os dias. Só que aí você pode perguntar, beleza, Arthur, vou prospectar onde? Na rua? Vou pegar o Instagram e vou sair abordando todo mundo, a la Bangu? Não, eu vou te dar aqui uma direção do que você vai fazer para conseguir prospectar essa galera. Então, vou te dar um exemplo para você conseguir prospectar restaurante. Eu vou aqui, vou pesquisar o Goomer. Para quem não sabe, o Goomer é uma ferramenta de delivery que a galera tem que usar para conseguir vender de forma online, através de um cardápio virtual. E aqui, ó, de cara já aparece para mim a opção baixar lista de leads. Então, obviamente, essa ferramenta aqui ela também tem a versão paga, né? Ou seja, é uma versão freemium, isso daqui que a gente está usando. Só que na versão freemium eu consigo até 50 contatos por semana, se eu não me engano. Então eu vou vir aqui, vou baixar a lista de leads e eu vou conseguir ter acesso a todos os negócios no Brasil que estão usando o Goomer. Então, cara, fica muito mais fácil fazer a prospecção dessa maneira. E detalhe, ó, aqui ainda aparece o gasto com tecnologia que essa empresa tem. Ou seja, em dólar, beleza? Isso aqui é em dólar, galera. Eu consigo ver que todos eles investem mais de $500 em tecnologia. Ou seja, são empresas que realmente entendem a importância de ter um departamento de marketing ativo. Ou seja, para poder fazer uma negociação de contabilidade, fica muito mais fácil quando você já tem uma noção da maturidade da empresa. Então, por exemplo, essa aqui, ó, ela não investe absolutamente R$1 em tecnologia. E aí vocês podem ver que são 597 resultados. Então, galera, dá para você fazer muita coisa com uma lista dessa daqui. Você basicamente pode clicar em baixar. No caso, como eu já fiz o meu download de hoje, eu não posso baixar outra lista, mas eu vou puxar aqui para a tela a lista que eu consegui pegar, que são pessoas que utilizam Shopify. Então, por exemplo, através disso daqui, eu tenho o e-mail dessa galera, eu tenho o Instagram de todo mundo. Todo mundo não, você pode ver que tem uma galera aqui que não tem, tá? Ah, Arthur, por que não tem? Por que não tá aparecendo? Meu amigo, pelo amor de Deus, a ferramenta é de graça. Não gaste o seu tempo pensando coisas inúteis. Foca no que você tem. Porque você pode vir aqui toda semana, ou se eu não me engano, todo dia, e puxar uma lista nova. Então, cara, você tem muito trabalho para fazer através disso daqui. Então, por exemplo, eu posso olhar o Twitter, posso olhar o Facebook. No Facebook, eu posso fuçar para ver se eu acho o dono, o Instagram do dono. Aqui, obviamente, tem o Instagram da empresa. Mas, cara, dá para você fuçar a vida do cara através disso daqui e procurar quem é realmente o responsável daquilo. Você pode, por exemplo, ó, vou pegar aqui o e-mail do cara, ó, vamos pegar o e-mail. Se eu pegar o e-mail desse camarada e jogar aqui, ó, de cara eu já achei aqui o camarada. Então, clubearquexpress.com.br, clubearquexpress.com.br. Se eu for um pouquinho mais esperto, eu posso vir aqui pegar o CNPJ desse camarada. E aí, através disso daqui, eu posso simplesmente jogar lá na Receita Federal, fazer a consulta do QSA, achar quem é o sócio e procurar esse sócio na página da empresa do Facebook, no Instagram da empresa. Eu vou puxar lá os seguidores e procurar a pessoa. Enfim, eu consigo realmente vasculhar a vida das pessoas através desse site. Então, galera, se você ainda não tem dinheiro, se você não tem como fazer o marketing de conteúdo, fazer investimento em anúncio para conseguir gerar pessoas interessadas, a sua única saída para ter um crescimento fora da média é fazendo prospecção ativa. Não tem para onde fugir. E eu acho muito mais fácil você fazer a prospecção pela internet, sentada do computador, do que simplesmente você bater de porta em porta na sua região. É muito menos... eu diria que é muito menos traumático, é isso, é traumático. Só quem já vendeu produto de porta em porta sabe o trauma que é ficar tomando não toda hora. Então, eu recomendo que você faça a prospecção pela internet. Então, se você usar uma lista dessa, você pode preparar o terreno de forma muito mais profissional. Então, por exemplo, se eu for abordar restaurante, igual eu falei aqui do Goomer,
O que eu posso fazer? Cara, eu vou pensar numa estratégia tributária ali pro cara, numa dor específica que aquele cara possa viver em relação ao restaurante, em relação ao controle de estoque, vários pontos que o contador pode ajudar aquele restaurante no negócio dele. E através dessa visão, na hora de fazer a prospecção ativa, eu posso ser muito mais direcionado. Então, fica aqui a minha dica de um site que você pode conseguir bastante contatos para que você faça prospecção ativa. E aí você pode pesquisar sites como Shopify, Pixel da Hotmart, o Goomer, Menudino, que são cardápios digitais. Tem 1 milhão de coisas que você pode gastar a sua cabeça aqui pensando para você conseguir achar determinados tipos de cliente. Então, por exemplo, clientes que usam RD Station, clientes que usam Hotmart. E aí vai, galera. Tem muita coisa que você pode explorar através dessa ferramenta para conseguir gerar listas qualificadas. Instagram, não dá para deixar de falar do próprio Instagram quando a gente fala de conseguir aumentar o resultado sem fazer investimento. Então, o Instagram hoje é de graça para você poder começar, criar o seu posicionamento, e isso é fundamental, você estar bem posicionado no Instagram. As pessoas precisam olhar o seu Instagram e saber que você trabalha com contabilidade, saber que você é um cara que ajuda os empresários a economizar imposto, a ter mais gestão financeira, a ter 1 milhão de benefícios que a contabilidade pode promover ali para o cara, regularização fiscal. Cara, são várias coisas que você pode promover hoje para o seu cliente que precisa estar claro na sua rede social. Se você não fazer essa comunicação, o seu concorrente vai fazer e ele vai sair na sua frente. O objetivo dessa aula, obviamente, não é te ensinar a ter um Instagram profissional, porque isso ia precisar de uma aula inteira de pelo menos 1 hora para falar de Instagram. Mas eu vou deixar aqui uma dica para o Instagram, que é a sua bio. A sua bio precisa de um link jogando para o seu comercial e de preferência para o site. Só que eu sei que muitos contadores hoje não tem site, então ou você tem um link jogando para o seu comercial direto, para o seu WhatsApp, ou para o seu site. Comunicação clara e objetiva de como você ajuda os empresários. E principalmente quem é o seu público ideal. Quanto mais nichado for o seu público, melhor o resultado orgânico. E aí um ponto fundamental, galera, disso daqui, de quanto mais nichado for o seu público, melhor o resultado orgânico, é necessário um estudo de persona para validar qual nicho realmente faz sentido dentro do Instagram. E por que eu estou falando isso, galera? Eu vou dar um exemplo prático aqui da GG Contabilidade. Uma das primeiras personas que eu defini que ia trabalhar é o madeireiro. E, cara, por que eu pensei no madeireiro? Porque eu tenho muito cliente de madeireira, beleza? A gente tem muito cliente hoje aqui do segmento de madeira. E a partir disso eu falei, por que não nichar para esses caras se eu já atendo bastante? Né? Então eu tenho bastante cliente na carteira, vamos ver se eu consigo nichar para falar com o madeireiro. E aí depois de um tempo assim, pensando, raciocinando, eu comecei a entender quem era o público-alvo que eu estava querendo atingir, e eu percebi que esse madeireiro normalmente ele não tem nem rede social, ele não gosta de usar Facebook, ele não usa Instagram, dificilmente esse cara tem uma adaptabilidade com tecnologia. E aí eu pensei, cara, por que cargas d'água eu vou trabalhar com um nicho que não é um nicho que está pronto para usar tecnologia? Se é um cara que não está acostumado a isso. Falei, não tem simplesmente sentido. Então por isso que eu fiz esse alerta aqui. Porque o Instagram ele é muito bom, só que não adianta você criar um posicionamento para um nicho que não usa Instagram, entendeu? Por isso que tem que ter o estudo de persona. E por isso que eu falei que não dá para ensinar tudo nessa aula de hoje. Então aqui eu vou deixar umas dicas básicas para vocês, tá? E agora vamos falar da indicação ativa. Indicação ativa, galera, nada mais é do que fechou o negócio, pede o nome de mais 3 amigos empresários para aquele cara. E é na mesma hora, galera, tu vai terminar a negociação, fechou o negócio, entrou cliente novo, você vai pedir o nome de 3 pessoas que ele indicaria para que você possa fazer um contato ativo no comercial, para fazer a apresentação do seu negócio para elas, para oferecer a solução de contabilidade para elas.
Então é fundamental você fazer a indicação ativa, não ficar simplesmente esperando o seu cliente indicar. Você vai até o seu cliente, anota o nome para que você consiga sempre ter pessoas para contactar. Então isso daqui é muito poderoso, vocês não têm ideia. E agora, os 3 passos para você conseguir aumentar definitivamente o seu faturamento. Primeira coisa é que você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Esse é um dos principais erros que o empresário contábil comete na hora de criar um processo de marketing e vendas. Ou seja, contrate uma pessoa para trabalhar em conjunto com você para as demandas mais operacionais. A minha dica é contratar um estagiário pelo baixo custo e pela facilidade de você treinar esse cara e pela facilidade dele se adaptar à cultura da sua empresa. E depois de contratar alguém para te dar suporte, seja no operacional ou no marketing, o foco é começar a fazer campanhas pagas no Facebook e no Google com a estratégia correta para que você consiga ter muitas pessoas te procurando e que você não tenha mais que ter esforço em gerar lista e procurar pessoas, só apenas em atender os interessados que chegaram no seu comercial. E o último tópico aqui é para você assumir a estratégia e a responsabilidade do marketing do seu negócio. E aí, galera, um ponto importante para poder fechar esses passos é que nesse passo número 1, que eu falo de contratar alguém, você precisa ter muito claro que, assim, a partir do momento que você é um cara que está 100% focado no operacional, você não tem tempo para olhar o marketing, olhar as vendas, e você faz essa virada de chave, você começa a trabalhar mais com marketing, trabalhar mais com venda, automaticamente você precisa de alguém para poder suprir você aqui no operacional, onde você não vai mais conseguir executar determinadas funções. E do outro lado da moeda, marketing e vendas, cara, você tem uma limitação do quanto que você vai conseguir trabalhar sozinho. É muito difícil você realmente conseguir performar se você não tiver alguém do seu lado para poder estar te ajudando exclusivamente na parte de marketing e de vendas. Por um tempo você consegue tocar tudo sozinho, obviamente assim como eu comecei. Só que depois de um determinado tempo, fica humanamente impossível você fazer um bom trabalho de marketing sem trazer uma pessoa para te ajudar. Então fica a reflexão, porque sozinho você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Você precisa ter um time muito foda do seu lado para conseguir gerar esses resultados. Finalizamos o conteúdo por aqui. Um grande abraço e até a próxima!